Olá, eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. O nosso tema de hoje é Fechando Ciclos e eu estou com a psicóloga Marta Krahenbuhl. Marta, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate para falar sobre um tema que é sempre atual, né? Esse eterno fechar ciclos, né? Bom, a gente sempre gosta de começar algo novo, mas para que a gente comece algo novo, a gente tem que encerrar algo para que abram-se novas portas, né? Você, na sua experiência como psicóloga, você vê que algumas pessoas estão mais abertas e outras mais resistentes a mudanças? Ah, com certeza, Giovana. Em primeiro lugar, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu me sinto muito bem, muito feliz. Obrigada, viu? Imagina. Então, é muito claro. Bom, primeiro, a pessoa tem que vencer a resistência de ir para a terapia, Certo. né? Isso já indica, né, um avanço enorme, porque você precisa passar por uma certa, vamos dizer assim, o orgulho, né, de falar, não, eu não preciso. Ainda tem isso, ainda tem uns preconceitos, ainda tem. Porque isso era muito comum em décadas anteriores, onde as pessoas falavam, não, mas procurar um psicólogo ou um psiquiatra é sinal de fraqueza. Mas a vida tem mudado tanto, né, tem sido tão dinâmica, que, pelo menos a mim, me pareceu que esse tabu, esse preconceito já havia caído, mas ainda existe algo. Existe, porque a pessoa resiste, entendeu? E aí, quando ela consegue vencer isso, é muito importante, porque ela já chega no consultório, já chega aberta, né? Porque quando a pessoa chega no consultório, é um mundo, ela traz um mundo para dentro do consultório. E aí, nós vamos separando o que é de quem. E aí as pessoas falam, ai, eu estou cansada de trazer fulano, beltrano, mas é importante trazer as pessoas, por quê? Porque as pessoas, os relacionamentos, são ferramentas para a nossa cura. Mas Certo. Cura de quem? Cura da gente mesmo. Então, através das pessoas que o paciente acaba trazendo para o consultório, é que a gente vai trabalhar o tipo de relacionamento que ela tem. Porque eu sempre brinco e falo assim, olha, você vai levar 2 ferramentas para sempre para você. São básicas. É a sua maneira de interpretar e a forma de reagir é que vai fazer toda a diferença. Porque não é nada nem ninguém aqui fora. É justamente a maneira que a gente escolhe e decide interpretar e reagir. Né? Porque a tendência é a gente querer controlar, né? Isso é verdade. E aí traz o outro, não, porque o outro, ó, o dedinho, ó, tem um dedinho e tem 3 para a gente. Então, é sempre aquela tentativa de mudar o outro, olha o que o outro fez comigo, um pouco de vitimismo, mas na realidade, quando a pessoa assume o 100% da responsabilidade da maneira que ela está reagindo e como ela está interpretando os fatos, aí a coisa muda. Porque é muito mais fácil, né, apontar o defeito do outro, né, do que reconhecer uma necessidade de mudança interior, correto? Porque o que, eu falo mesmo, o que a gente vê no outro, na realidade, e que nos incomoda, são as nossas sombras. Então, esse dedinho assim, e o 3 para nós, é que não é o outro, somos nós. Se aquilo incomodou, aquilo está mal resolvido comigo. Né? E quando eu falo dos ciclos, né? Porque, por exemplo, o ciclo se fechando, sempre vai acontecer isso. Às vezes é por uma mudança de trabalho, às vezes é um luto, às vezes é uma separação, às vezes é da vida de solteiro para a vida de casado, às vezes é da vida de um casal para transformar numa família, o nascimento de um filho. Então, sempre nós estamos nos ciclos, né? E é tão importante, eu acho que nesse momento que a gente está, de chegada de Natal, de Ano Novo, a gente dá uma paradinha, porque eu sinto que a gente esqueceu até de respirar, viu, Giovana? É verdade, né? Essa vida corrida, né? A gente está numa correria, né? E corre para cá, você vê, a gente já está em dezembro. Parece que fez assim esse ano.
É, verdade. Então, eu acho que esse período, a gente tem que dar uma paradinha para a gente poder respirar um pouco e falar, bom, o que é que eu quero manter, o que que eu quero deixar em 2018? Isso é tão importante a gente se dar a oportunidade de fazer, né? Correto. Porque a gente corre e começa a semana e termina a semana e aí? É verdade. Porque quando a gente fala, né, em fechar ciclos, né, às vezes parece algo muito doloroso, pesaroso. Como que a gente consegue ver o lado bom desse fechar ciclos? Olha, eu vejo que o ponto-chave é você aceitar as coisas exatamente como elas são, né? Porque quando a gente fica na resistência, a tendência é a gente amplificar o problema e não conseguir enxergar a solução. Quando você aceitar, não é concordar, né? É diferente. Mas é como se você se transformasse em água e você contorna o obstáculo e segue. Porque quando você está na resistência, você emperra ali, e aí o que é a resistência? Eu quero tudo do meu jeito. E a vida não é assim, né? Pois é. Né? Os processos da vida, eu falo que eu confio nos processos da vida, né? Porque às vezes você olha uma situação que é a pior possível, mas ao longo do tempo, aquilo vai se transformando no bom, no melhor. É que na hora que a gente está lá no olho do furacão, né? A gente não consegue enxergar. Mas depois o tempo vai passando e a gente percebe os encaixes e os desencaixes. E é aí que entram, fecham um ciclo para abrir um novo, né? Descartam as coisas que a gente já não tem mais necessidade. E eu falo não só de coisas, né? Eu acho que sentimentos, né? Porque nós temos a tendência de dar um poder para o outro e não é o outro, é a maneira com a qual eu reajo e interpreto. Certo. Mas até isso encaixar um pouco, né? Porque a gente fica aqui, ó, só na razão. E o processo da mudança, ele acontece aqui, acontece no sentir. E a gente está tão assim na ansiedade que a gente deixa de sentir. Vamos no piloto automático e aí é uma hora que a gente tem que parar, desligar o piloto automático e perceber o que eu estou sentindo. Algumas mudanças, eu acredito que elas possam ser mais fáceis, né? A chegada de um novo membro na família, dependendo da situação, a mudança para uma casa nova ou para uma cidade nova, né? Dependendo do que está sendo almejado, né? Na vida de cada um. Então, eu acho que essas mudanças são encaradas de uma maneira mais positiva, mais leve, né? E até com mais esperança. Quando a mudança ela tem uma conotação negativa, né? Que é o luto, onde você não vai mais ver fisicamente uma outra pessoa, né? Ou uma separação, que normalmente a gente vê muitos casos de separações complicadas, né? Não costumam ser muito amigáveis. Você vê que ainda existe uma culpabilidade mútua e aí uma reticência de maus sentimentos? Sempre tem, né? É complicado você ver, não estou falando que é uma regra, né? Mas, por exemplo, uma separação, né? Sempre alguém está mais melindrado, sempre alguém está mais magoado, acontecem N situações, né? E lógico, se tem filhos, eu acho que a grande sacada é o casal separar-se civilizadamente em decorrência daqueles filhos, né? Porque os filhos, eles vão absorver tudo isso. E muitas vezes os casais até usam os filhos de uma forma de disputa. E aí no consultório, eu falo uma coisa, esse ano eu tive muitos casais buscando terapia. Eu achei tão importante, né? Porque estão buscando o quê? Estão buscando, mesmo que eles permaneçam juntos ou eles se separem, eles estão buscando uma civilidade. Correto. Porque isso é importante, ver o contexto geral, né? Mas aí você falou também de um luto, né?
o luto é muito desafiador, né? Porque, de repente, dependendo de como foi a morte, né? Que a gente sabe, né? Que tudo tem uma continuidade, mas depende muito do que aquela pessoa acredita a respeito da morte. Se existe uma transcendência, se ela acredita em reencarnação. Aí a gente vai trabalhando de acordo com o que ela acredita. Agora, muitas vezes a pessoa pode acreditar em reencarnação, mas aquilo foi tão dolorido, por exemplo, um acidente, né? De repente você falou com a pessoa de dia, aconteceu um acidente e aí ela não consegue mais. É muito desafiador, mas o tempo ajuda, né? E a elaboração do luto é justamente a pessoa, ela ter que vivenciar isso, não neutralizar. Né? Então, vivencie isso. É aquela tristeza, é a falta, é falar da pessoa, né? E vai indo e vai seguindo, né? Porque algumas pessoas sentem uma leve culpa, né? Ou até algumas acusações. Mas como você é espírita, você não deveria estar chorando, né? Mas a separação física dói sempre, independente da religião ou da quantidade de fé que uma pessoa tenha, correto? Nós ainda somos humanos. Sim. Nós estamos aqui. É muito complicado isso, porque a gente quer o abraço, né? Sim. Nós queremos o diálogo. A gente ainda está numa condição, né? Somos espíritas, mas nós ainda estamos aqui, né? E a gente tem esse imediatismo hoje, né? Eu, por exemplo, quero falar com você, mando uma mensagem de WhatsApp e em pouco tempo você já está lá visualizando e respondendo, né? Exatamente. Essa quebra do visualizar e do responder acaba machucando, né? Cadê a minha resposta, né? O imediatismo. E outra coisa, quando você fala assim da cobrança, uma das coisas que eu vejo que tem uma importância máxima é o não julgamento. Sim. Né? Porque eu sinto que nós julgamos mais do que a gente imagina. Certo. Né? Então, quando a pessoa está, nossa, mas você é espírita, né? Mas eu sou humana, né? Eu posso me permitir sentir. Né? Eu ainda não estou naquele estágio de evolução onde tudo, se nós estamos aqui, nós estamos aprendendo, né? Então, o julgamento é extremamente fundamental para que a pessoa fale, opa, por que eu estou novamente apontando o dedo? Né? Então, vamos trabalhar esse ego aí, que traz todo esse julgamento, e vamos ser um pouco mais humanos, né? Com certeza. Não dá, a perfeição não existe ainda. Com certeza. Marta, a gente está indo agora para o nosso intervalo e eu vou querer falar com você, né, a gente conversar um pouquinho mais sobre a questão do auxílio que a terapia traz, né, na compreensão desses ciclos que se fecham e para os novos que se abrem. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate. Se você quiser saber mais notícias sobre a Associação Médico Espírita de Santos, entre em nosso site www.amesantos.net.br ou também em nossas redes sociais, que pode ser o Facebook ou o Twitter. Lá você saberá não apenas a agenda dos palestrantes que acontecem aqui em Santos, mas também em toda a Baixada Santista. E também você vai encontrar informações sobre o nosso curso Ciência, Saúde e Espiritualidade, que acontece aqui na Universidade de Santa Cecília todos os sábados. No programa de hoje, estou falando com a psicóloga Marta Krahenbuhl sobre o fechamento de ciclos. Bom, Marta, o fechar um ciclo e a abertura de um novo ciclo é muito bom, né? Mas, por vezes, a gente necessita de uma terapia para trabalhar, né, o nosso íntimo e, como você falou, às vezes, o nosso ego, o nosso orgulho, alguns sentimentos, né, que podem tentar travar um pouquinho nessa nossa evolução. A terapia, ela é indicada para todos? Existe alguma pessoa que, assim, aqui não vai funcionar? Com a sua vivência, como que você vê essa questão?
Olha, eu sinto que muitas vezes a pessoa ela tem um caráter rígido, né? Porque, olha, eu atendo pessoas de todas as idades, adultos, né? E assim, senhoras assim de 70 e poucos anos, 80, que estão buscando terapia, né? Então, o que que isso significa? Que ela está querendo se conhecer, né? Porque muitas vezes nós vivemos anos a fio a vida dos outros. Certo. E a terapia ajuda muito a ela voltar para dentro, né? O que na realidade eu quero? Não tem uma fórmula mágica, ninguém vem com bula, né? A gente vai buscando aquilo dentro de nós. E aí, quanto mais o referencial está aqui, mais você consegue até ouvir essa voz interior, que é justamente ela que sabe tudo, né? Mas quando o nosso referencial está aqui fora, nós acabamos sendo reféns, né? Das pessoas, das situações, enfim. Então, a terapia, ela ajuda muito a pessoa se interiorizar. Porque, às vezes, são 50 minutos numa semana que a pessoa está com ela, né? Porque saiu pelo portão, pronto, aí ela já vai viver a vida dela, e é o trabalho, e é filho, é família. Então, é muito importante a pessoa se dar e se permitir esse tempo para que ela possa pensar um pouco mais nela, né? E não ficar muito, porque é impressionante, né? Quando eu falo no começo, nossa, aí vem todo mundo, não, porque fulano, porque Beltrano, tal, tal, tal. Mas quando ela começa a entrar no processo, porque às vezes tem que vencer algumas resistências, né? Porque às vezes é complicado você chegar num lugar, você não conhece a pessoa fica, né? Assim, dependendo de como a pessoa é, de expor coisas. Então você tem que fazer, tem que ter empatia, né? A empatia é muito importante. Certo. E é para a pessoa poder se abrir com você, né? E poder falar coisas que ela não fala para ninguém. E ela sabe muito bem que ali dentro daquele espaço nunca vai sair nada. Então, ela pode ser ela. Então, é um treinamento para que a gente possa tirar aquelas máscaras, né? Que a gente usa, né? Certo. A gente usa as máscaras, não tem como. Mas ali ela é ela. E aí ela vai se conhecendo. E a partir do momento que ela vai se conhecendo, ela também vai se fortalecendo. Porque, por exemplo, chega uma dinâmica lá que, eu quero me separar ou eu vou continuar junto, né? É uma situação, né, que venho buscar, não venho buscar, a solução não está em mim, a solução está dentro dela. Então, a gente vai trabalhando no sentido de buscar através de perguntas, através da dinâmica familiar de origem, porque geralmente nos casamentos, a gente tem que ter muito discernimento de não estar repetindo. Então, muitas vezes a gente vai, bom, vamos lá, como é que eram lá os seus pais? A gente vai buscar as coisas lá atrás, como é que é a sua criança interior, né? E aí a gente vai trabalhando nesse sentido. Porque geralmente a gente traz a dinâmica familiar de origem para o casamento. E aí quando a pessoa começa a separar, aí ela começa a enxergar as coisas de outra forma. E outra coisa muito engraçada, é muito engraçado isso que acontece. Porque, vamos lá, terapia de casal. Aí chega o casal, né? Aí eles vêm um dia, vêm 2 vezes, 3. Muitas vezes, o homem, principalmente, ele continua firme lá. Mas, às vezes, ele fala, não, o problema é você. Aí ela chega lá no consultório, chorando. Porque não vai dar certo, não vai dar certo. Eu falei, como que não vai dar certo? Quanto tempo você está tentando mudar ele? Não adianta. Se você mudar a maneira de você olhar para ele, quem sabe as coisas não mudam. E aí, lógico, eu não posso afirmar que isso vai acontecer. Mas, geralmente, com a mudança dela, as coisas, elas vão mudando automaticamente. E, às vezes, é o contrário. Às vezes, é ele. E aí, ele mudando,
as coisas também mudam. Porque se o filme se repete, é que a gente está se repetindo, né? É verdade, né? A gente não pode querer um resultado diferente sempre fazendo as mesmas coisas, Não né? dá, é impossível. Então, a terapia, justamente, ela entra nesse sentido, para que você se veja, né? E você, como eu falei no início, você começa a separar o que é seu e o que é do outro, né? E respeitar a maneira que o outro é, né? E isso é importante, e aceitar. Agora, se não está bom para você, tudo bem, mas não tentar ficar ali tentando mudar o outro, isso não funciona. É verdade. Uma situação, você colocou, né, senhoras, casais, normalmente são pessoas que têm uma maturidade mais desenvolvida, né? Adolescentes, porque adolescente também passa por fases, né, de novos ciclos chegando. Às vezes uma nova família, às vezes uma passagem por uma faculdade, que às vezes pode ser na sua cidade, às vezes ele demanda que esse jovem mude para uma outra cidade. Funciona do mesmo jeito para adolescência, para o adolescente e para o jovem, né, essa questão dos ciclos? Olha, é interessante que você falou assim, eu atendo senhoras, né? Mas não pensa que uma senhora, por exemplo, ela não traz a criança dela, né? Porque quantos adultos você não vê fazendo birra? Sim, não é verdade? É verdade. Né? Então, é muito interessante isso, né? Da gente observar qual é a companhia que a pessoa está trazendo. Agora, no caso dos adolescentes, a adolescência é uma fase mais conturbada, porque eles estão criando a própria identidade, né? Então, quando eu atendo os adolescentes, eu sempre procuro trazer a dinâmica familiar. Tá. Atender os pais também em conjunto. Por quê? Porque aquele filho, ele está representando essa dinâmica, né? Então, ele traz muito isso. E, às vezes, né, fala assim, ele pode ser até a ovelha negra ou o bode expiatório, mas a interpretação não é essa. Porque, muitas vezes, o adolescente, ou mesmo a criança, ela está sinalizando alguma coisa que não está fluindo bem na família, no casal. E é importante observar isso para trazer essa família também para a realidade, né? Porque a gente tem que saber o que é funcional e o que é doentio. Tá. Se a gente não sabe o que é doentio e funcional, a coisa vai indo e parece que é normal, né? Então, é importante, principalmente quando existe o atendimento com criança ou adolescente, trazer essa família para junto, né? Para juntos também a gente tomar uma diretriz, porque se você fica 50 minutos durante uma semana com aquele adolescente, ele fica a maior parte do tempo com a família, né? Certo. Então, vamos trabalhar junto, né? A questão da idade, então, não é um facilitador ou dificultador, né, nesses processos? Não. É importante a gente escutar muito a história, né, que o paciente traz, sendo ele adolescente. Só que o adolescente tem aquela turbulência, né? Tá. Adolescente, tudo é muito, né? É mais intenso, né? né? É mais intenso. É muito interessante. É muito gostoso a gente ter esse contato, né? Sim. Com essas diversidades, né? Porque a gente também aprende no consultório, né? Muito, muito. E tem que gostar muito do ser humaninho, viu? Precisa, né? Precisa. Marta, então na sua vivência, né, o fechamento de ciclo é algo então que também é necessário, ele é vital. Você precisa, às vezes é difícil a pessoa saber exatamente qual é a hora exata, mas você sabe que eu confio muito justamente nos sinais e nesses processos da vida. Porque a vida, ela tem os seus próprios processos e ela, de alguma forma, vai sinalizando, né? Parece que os caminhos, parece que eles vão se entrelaçando ou às vezes vão se abrindo. E o que a gente controla? A gente não controla, né? A gente supõe que a gente controla alguma coisa.
Agora, o grande desafio é você saber gerenciar a sua emoção, né? Porque as coisas vão acontecendo e aí você tem que saber gerenciar e administrar isso de uma forma saudável, né? Então, essa separação do que é doentio e o que é saudável é muito importante, mas sem julgamento. Porque, por exemplo, é difícil, as pessoas criticam bastante. Não, porque, olha, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu marido, a culpa é... Não tem culpado, não tem vítima. Nós estamos todos aqui para aprender. Todos dentro de um mesmo processo evolutivo, né? Sempre, sempre. Então, aquele lá, às vezes, que mais te desafia, é com aquele que você vai evoluir, é com aquele que você vai aprender. Marta, a gente tem 1 minutinho para o final. Você tem algum recado final para o pessoal que está em casa? Tenho. Olha, todos nós estamos aqui a serviço de algo muito maior, tá? Então, vamos nos interiorizar para que a gente possa sentir isso. É isso. Obrigada. Muito bem. Bom, Marta, foi muito interessante, né? Porque a gente também está se aproximando de um fim do ano. É outro ciclo também que se fecha. Sim. E assim, mudanças acontecem para que coisas melhores possam entrar em nosso caminho, né? Às vezes a gente não... No momento daquele furacão do fechamento de um ciclo, a gente fica um pouco perdido, mas é aquela coisa, é respirar, procurar uma terapia quando necessário, uma ajuda, espiritualidade quando necessário, né? Eu sinto assim que esse caminho, né, são arestas que a gente precisa fechar, né? E a espiritualidade, ela é fundamental, certo. Né? Porque você tem que confiar em algo maior que te rege. Com certeza. Tá? E rege com muito amor, viu? Com certeza. Marta, eu agradeço muitíssimo a tua presença aqui no Espiritualidade em Debate. Espero poder contar em próximas ocasiões também. Obrigada. De nada. E você que está em casa já sabe, Espiritualidade em Debate inédito toda quarta-feira às 18 horas. Espero você neste mesmo horário semana que vem. Até lá!